Você sabe qual é o limite da liberdade de expressão? A gente sabe que esse é um terreno um pouco nebuloso e vamos tentar esclarecer aqui neste episódio especial do Conversando com o Nuti. Conversando com o Nuti. Penal e processo penal da atualidade. Professor, muito bem-vindo outra vez aqui ao estúdio. Muito obrigado, é um prazer estar novamente com vocês, né, para continuarmos a nossa série, né, de videocasts. Então, essa questão, não é, quando a gente fala do humor, é arte, é cultura, sem dúvida. Né? Mas nós temos a Constituição Federal que diz, logo no artigo 4º, que nós temos que nos pautar a República do Brasil, não é, contra qualquer tipo de discriminação ou racismo. Depois, se nós formos ao artigo 5º, de novo, nós vamos encontrar que o Brasil se compromete a combater o racismo como crime inafiançável e imprescritível, o que é muito importante na comunidade jurídica. Todos sabem que o racismo é um dos 2 delitos que não prescrevem jamais. O outro é a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Então nós temos na Constituição uma proteção especial a essa prática discriminatória. E se formos à Lei 7.716 de 89, que é a lei do racismo, da discriminação racial, a gente vai encontrar também uma disciplina, né, no artigo 20, proibindo qualquer tipo de manifestação que incentive de qualquer maneira discriminação e preconceito. Nesse artigo 20, quer-se tutelar todas as pessoas, não é, vulneráveis, consideradas grupos minoritários, não é, na religião, com etnia, cor de pele, qualquer tipo de situação como essa. E aí nós temos disciplinas específicas nesse mesmo artigo 20, até que sofreram modificações, tem uma lei específica, a 14.532 de 2023, que trouxe modificações, quer dizer, quem fez foi o Parlamento Brasileiro, que diz o seguinte: não haverá também qualquer tipo de discriminação em cultura e arte. E com mais detalhes, nós temos inclusive a vedação do chamado racismo recreativo. Ou seja, piadas que se faziam no passado, né, por diversão, descontração. A lei fala até isso. Não é possível fazer essas piadas nem por descontração, num ambiente descontraído. Né? Então, são regulamentações da lei brasileira. Agora, logicamente, resta saber se isso é ou não aplicável a um show de humor e se o humor teria, então, não é, um especial tratamento. Será que isso é realmente plausível? Então, essa é a primeira questão que a gente tem que analisar. Perfeito. Recentemente nós tivemos um caso muito famoso, né, de um comediante famoso, em que ele teve essa condenação, né, por crime, né, de racismo, e gerou um intenso debate na comunidade. Até porque quando a gente fala de liberdade de expressão, realmente fica esse terreno nebuloso, né? Esse limiar não é tão claro. Sim. Nem para quem é leigo e também parece que não é para as pessoas da área jurídica, justamente porque teve muito esse debate. Agora, professor, eu gostaria de comentar sobre a pena que foi imposta, né? A pena aplicada, ela atingiu 8 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão, além de multa e pagamento de indenização. Essa sanção ela é até maior que homicídio simples, roubo ou até mesmo estupro. Então, é claro, as pessoas estão pensando nessa dosimetria. Foi uma pena excessiva? É interessante esse tipo de análise comparativa, porque eu, na atividade criminal, no tribunal, eu vejo muitos recursos e muitas penas, né, de variados montantes. E as pessoas leigas, e eu acho que a comunidade jurídica deveria saber, especialmente a que milita na área criminal. Mas as pessoas leigas acham realmente, falam, puxa, o humorista foi condenado, mesmo que tenha havido, né, discriminação racial,
há uma pena de mais de 8 anos, né? Vai cumprir no regime fechado, isso é um absurdo. Né? Pode ser realmente uma pena maior que homicídio, simples, que é de 6 anos, pode ser, comparativamente, né, maior que de um estupro, que é um crime hediondo. Né? Como pode isso? Bom, aí a gente tem que analisar o seguinte, são várias vezes que alguém repete um crime que pode ser com uma pena menor, mas que atinge patamares absurdos. Eu me lembro de um caso que passou pelas minhas mãos de um estelionatário que, passando na época, né, cheque sem fundo, porque hoje ninguém mais trabalha com cheque, mas na época ele passando cheque sem fundo, ele fez umas 20 compras mais ou menos. Ele pegou 20 anos de reclusão. 1 ano por cada estelionato. Vários juízes deram, na verdade, porque ele praticou em áreas diferentes. O fato é que a somatória dos 20 estelionatos de 1 ano cada um deu 20 anos, que é a pena de um latrocínio, roubo seguido de morte. Então a gente fala, poxa, como é que um estelionatário que só engana, quer dizer, não machuca, não mata, não é? Pode pegar uma pena maior que estupro, 3 vezes mais, não é? Pode pegar uma pena maior que homicídio qualificado, pode pegar uma pena que hoje seria igual ao feminicídio, 20 anos. Bom, aí eu tenho que explicar, ele praticou 20 vezes o crime. Então a gente tem que ter em mente que às vezes um pequeno furto praticado inúmeras vezes leva a penas altas, mas a pena é reduzida. Então, no caso da discriminação, a pena é de 1 a 3 anos. Acontece que, se for em atividade cultural e artística, que é exatamente o caso, já passa para 2 a 5 anos. Uma vez só. Se for pela internet, 2 a 5 anos. Então, se você faz um show ao vivo e depois divulga esse show na internet, já são 2 crimes. E, aliás, é porque está na internet que foi parar na Justiça Federal. Se não, era a Justiça Estadual. Então, veja como as coisas são interessantes, que as pessoas não entendem direito. Aí, também diz que aumenta a pena se for com intuito recreativo, diversão, né? E é exatamente um show de humor. Ah, mas isso está errado. Bom, aí é outra história. Né? Então, a repetição, não é, de um delito, várias vezes, um show que está permanentemente exposto na internet, repetindo, várias pessoas assistindo e aumentando, portanto, o número de vezes que aquela discriminação teria sido praticada. Leva a uma pena elevada. Então, não é que o crime de discriminação tem a pena de 8 anos. Tem pena de 2, quando produzido em área cultural ou na internet. Né? Agora, se for repetido, ele vai aumentando. E tem mais. Tem a lei especial da discriminação da pessoa com deficiência, que também tem pena de 2 anos. E como nesse show teve discriminação para tudo quanto é lado, quer dizer, para quem entende que isso é uma discriminação, como foi o caso do judiciário que julgou essa ação. Né? Então tem discriminação contra negros, judeus, homossexuais, deficientes, gordos. Quer dizer, atingiu um nível, né, muito grande, né, um leque muito grande. Por isso que a pena ficou elevada. É que as pessoas, a maioria das pessoas não conhecem bem as regras do jogo, acabam só vendo o resultado final e a partir daí usam seu próprio julgamento. E a partir daí, professor, eu gostaria de ir para uma outra pergunta, com relação à liberdade de expressão, que muitas pessoas ainda não entendem exatamente o que é liberdade de expressão e muito menos o seu limite. E por isso eu gostaria de que o senhor explicasse que assim, o direito à liberdade de expressão ele é garantido na Constituição. Entretanto, ele é absoluto? Qual que é o limite, assim, de uma forma clara e objetiva? Eu penso o seguinte, nenhum direito é absoluto na Constituição. Talvez o único direito absoluto seja a dignidade da pessoa humana, porque ele é aberto e protege todos os demais direitos. Está logo no artigo 1º. A República Democrática do Brasil se baseará na dignidade da pessoa humana. Então, se não for esse, que é o regente dos princípios, o resto
todos eles têm que conviver harmoniosamente. Eu não vejo como nós dizemos que há a liberdade de expressão acima de outros. Digo mais, se você prestar atenção naqueles que dizem que a liberdade de expressão tem que ser absoluta, quando eles são ofendidos na sua intimidade, privacidade e honra, vão procurar o judiciário. Uhum. Então, é interessante como as coisas são maleáveis, né? Você diz, não, a liberdade de expressão é absoluta. Bom, mas não é quando você é vítima. Não é? Alguém te calunia, difama, não é? Injuria, você vai procurar o judiciário. Então, nenhum direito é absoluto, tem que conviver harmoniosamente. Não é? Aliás, eu digo sempre aos alunos que me perguntam, e a liberdade de imprensa? Que é um negócio muito sagrado, né? Uhum. O direito de informação da sociedade. Ora, o artigo 220 da Constituição, que fala da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, coloca, respeitados determinados incisos do artigo 5º, um deles é a intimidade, a privacidade, a imagem e honra das pessoas. Então, nem a imprensa pode chegar num jornalístico qualquer, na internet, televisão, rádio, e devassar a vida privada de qualquer pessoa. Ah, mas é um político de nome. Ok, político de nome, se você noticiar uma corrupção, é de interesse público. Uhum. Mas noticiar a traição conjugal dele não tem nada a ver com interesse público. Então, veja, nenhum direito é absoluto. Perfeito. Professor, quando a gente entra nesse tema, né, às vezes as pessoas vão muito mais para o lado passional do que necessariamente para o lado racional, e ainda bem que tem o judiciário para colocar isso daí do jeito que tem que ser, né? Seguindo as regras do jogo, mesmo que isso as pessoas às vezes não entendam muito bem, né? Mas, professor, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta é o seguinte, não é tão simples, tá? Como compatibilizar a liberdade de expressão e humorística com o combate ao racismo? De fato, essa é a questão mais intrincada. Né? Primeiro, eu já começo pelo fim. O fim que eu gostaria de dar é: quem vai delimitar isso em última análise, de novo, será o Supremo Tribunal Federal. Porque eu tenho certeza que essa questão da condenação do humorista vai chegar ao Supremo. Não é? Vai passar pelas instâncias e provavelmente chegará ao Supremo. Tudo indica. Ele vai dar a melhor opção. Mas vamos lembrar que temos legislação, então o judiciário, ao tirar essa sentença condenatória, não tirou da cartola, não fez mágica. Tirou de uma lei editada pelo Congresso Nacional. Ah, está errada a lei? Muito bem, tem dois mecanismos. O parlamento sofre lá a ingerência da sociedade, dizendo está errada essa lei, o humorista pode tudo, e aí revoga a lei. Tira o racismo recreativo, tira toda essa parte e libera, se for o caso. Né? Outra hipótese, uma associação, por exemplo, como a OAB, é só um exemplo, poderia questionar no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da lei. Então já leva ao Supremo dizendo, olha, racismo recreativo fere a liberdade de expressão. Se eu quero fazer piada, é problema meu. Se eu quero ir num show de humor racista, é problema meu. Eu quero dar risada. Então veja, nós temos mecanismos de derrubar a lei. Agora, se a lei existe e o juiz aplica, fica difícil. Então eu queria mostrar, eu até fiz questão de anotar alguns argumentos não é, que os defensores da não condenação do humorista trazem. Que eu trago a reflexão, porque não tenho, evidentemente, a última palavra. Então alguns dizem, olha, a liberdade de expressão está acima dos outros direitos. Bom, para começo de conversa, como eu disse, nenhum direito é absoluto. Então aí já não me convenceu. Não é por aí o caminho. Né? Alguns não gostam nem que se diga que a tutela das pessoas vulneráveis ofende a dignidade da pessoa humana. Não, isso daí é abrir demais a questão. Bom, mas é uma realidade. Quem é vulnerável na sociedade e não tem como falar e se defender é, evidentemente, uma afronta à dignidade humana quando não se tutela essas pessoas. 2. Mas nós temos o famoso animus jocandi, o ânimo de brincadeira, que, aliás, diga-se a bem da verdade, é o que se usa muito nos crimes contra a honra. Todo mundo que profere uma calúnia, uma injúria, uma difamação,
e é processado, na defesa ele vem com esse argumento. É automático. Animus jocandi. Eu estava brincando. É o ânimo de brincadeira, não era de verdade. Acontece que, mesmo que a gente leve em conta o animus jocandi de brincar, é preciso ponderar que no campo do racismo tem lei agora dizendo não brinque com isso. Não brinque. É interessante a gente pensar o seguinte, eu vou fazer um paralelo, o crime de trânsito. O crime de trânsito, quando a pessoa bebia, pegava o carro, batia, matava uma pessoa. Durante muitos anos era homicídio culposo. Culpa. Até que chegou uma hora que de tanta campanha de trânsito dizendo não faça isso, não beba e dirija, porque você vai bater o carro e vai matar alguém. Lá nos idos de 1995, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão histórica dizendo, olha, chega. Você bebeu, pegou o carro, dirigiu que nem um doido, matou uma pessoa, é dolo. No mínimo dolo eventual, assumir o risco de matar. E deixou o caso ir para o tribunal do júri, para esse motorista. Sabe qual é o paralelo? É de tanto avisar a sociedade para não fazer, se você faz, é porque você está querendo correr o risco. Isso no trânsito. É a mesma coisa agora. Tem lei dizendo, não brinque com isso. Não faça isso. Porque culturalmente vai passando. Não vamos esquecer jamais que isso está na internet. Esse show está na internet. Quem acessa? Adolescente. Hoje tem uma camada imensa de adolescentes e crianças com celular, teclando. Foi proibido o celular na escola. Não é? A gente sabe disso. Quem tem criança por perto vê criança com seu próprio celular. E eles reproduzem. Eles veem o show, acham graça e essas piadas espalham na escola. E aí aquele aluno negro, aquele aluno vulnerável, vai ouvir essa piada. E ele vai ser discriminado. Por que a gente não pensa nesse aspecto de que esse tipo de arte e cultura vai espalhar? Então, veja, eu não posso analisar que animus jocandi hoje seja uma desculpa. Porque a sociedade está sendo avisada. Não brinque com isso. E aí o outro argumento, terceiro, não tem o elemento específico de discriminar. Então, quando o humorista está no palco, ele não está querendo discriminar ninguém, ele está querendo divertir. Muito bem. Mas tem um trecho do show que o próprio humorista diz, estão pensando que esse show incentiva o preconceito? Incentiva mesmo. Então tem umas passagens estranhas, né, que você percebe que ali tem uma mescla esquisita, né, de humor. Né, muito agressivo, né, muito ácido. E será que é esse o caminho que a legislação brasileira quer que seja seguido? Essa é a grande pergunta. Né? Porque simplesmente dizer, não, o humorista não tinha intenção de discriminar, será que não? Não houve o aviso, não brinque com isso. Ao brincar com isso, sendo humorista ou não, você está desrespeitando a lei. A lei vale para humoristas? Esse é o grande ponto. Então, em suma, sem ser, evidentemente, a última palavra, porque estou longe disso, é uma visão que eu tenho de que os direitos vão se acomodar. Né? Eles precisam ter maleabilidade e conviver harmoniosamente. Em suma, acho eu que quem realmente vai fechar essa questão deverá ser o Supremo Tribunal Federal, como já em outros casos de discriminação ele o fez. E nós vamos ver então como é que a sociedade brasileira vai absorver isso. Em favor do humor, revogue-se a lei. Em favor da discriminação, não se faça humor desse jeito. Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu tenho certeza que vocês que assistiram conseguiram ter esse assunto de uma forma muito mais clara, inclusive na questão jurídica também, aliás, principalmente na questão jurídica. Muito obrigado, professor. E você que assistiu até aqui, também agradeço e muito. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com aqueles seus amigos e colegas que podem se interessar por esse e outros temas. Lembrando que o Conversando com Nut tem um episódio no Spotify toda semana. Então, segue a gente lá também e até o próximo episódio.